Olá, meus irmãos, a graça e paz, amém? Estou passando aqui mais uma vez, mais um vídeo, para deixar mais uma palavra da parte de Deus, para abençoar a tua vida, você que está me assistindo. E a palavra desse vídeo de hoje, ela vai se encontrar lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 5 e no verso de número 7, que vai dizer o seguinte: porque devemos andar por fé e não por vista. Porque devemos andar por fé e não por vista. Isso aqui quem está escrevendo, quem está falando, aleluia, é o apóstolo Paulo. A Bíblia vai nos dizer que do capítulo 5, do verso 1 até o verso 6, Paulo ele vai começar a explicar acerca da mansão celestial que nos aguarda lá em cima no céu. Paulo ele vai começar a falar que nós temos uma habitação celestial, que a nossa morada não é aqui na terra, mas sim no céu. Mas no versículo 7, no verso 7, Paulo ele vai dizer: porque devemos andar por fé e não por vista. Só que o interessante é que essa fé aqui que Paulo está citando, que Paulo está falando, não é qualquer fé, não é uma simples fé. Paulo está falando de uma fé movimentada e não de uma fé parada. Quando Paulo está dizendo que devemos andar por fé e não por vista, ele está falando de uma fé que vai nos movimentar, uma fé que tem o poder de movimentar a minha vida e a tua vida que está assistindo. O primeiro exemplo que eu quero dizer para você dessa palavra e dessa fé está na vida de Pedro. A Bíblia diz que teve um momento que os discípulos estavam naquele barco, de repente começou a vir a tempestade e soprou o vento, todos pensando que ia morrer. Jesus vem andando sobre as águas. E quando Pedro vai avistar Jesus, ele vai dizer: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá andando por cima das águas. Ou seja, Pedro primeiro teve fé. Pedro primeiro ele ativou a sua fé e começou a andar até se encontrar com Jesus. Ou seja, Pedro estava andando por fé e não por vista. Pedro estava crendo que ali era Jesus. Pedro estava crendo que ali era o Mestre. Então a fé que estava dentro de Pedro fez ele se movimentar até o Mestre, que é Jesus. O segundo exemplo está lá com Abraão. A Bíblia diz que vai chegar um certo dia que Deus vai dizer a Abraão: sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando a Bíblia diz isso, Deus diz isso para Abraão. A Bíblia diz que Abraão não está vindo à terra. Abraão não está contemplando a terra naquele momento. Mas a Bíblia diz que Abraão vai obedecer a ordem. Ele vai sair de onde ele estava, da sua terra, e vai para a terra que Deus tinha mandado. Abraão está se movimentando. Ele não está se movimentando pela vista, mas ele está se movimentando pela fé. E a terceira e último exemplo está com o povo hebreus lá dentro do Egito. A Bíblia diz que quando o povo sai dentro do Egito, fugindo de Faraó, vai chegar lá na frente e vai se encontrar com o Rio Jordão. Quando chega de frente do Rio Jordão, a Bíblia diz que o povo vai clamar, vai murmurar com Moisés, e Moisés vai clamar ao Senhor. E o Senhor vai dizer: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. Era Deus dizendo: eu tirei vocês do Egito para ir para Canaã, não para parar aqui de frente para o Rio Jordão. Deus estava dizendo: ei, se movimente por fé, ande por fé, caminhe por fé, e não pela vista, porque se você olhar pela vista, você só vai ver a dificuldade, você só vai contemplar o Rio Jordão, você só vai ver o mar fechado. Mas aquele que anda por fé, ele anda segundo a vontade de Deus e segundo a total dependência do Espírito Santo de Deus. Então, Paulo, quando ele está falando aqui que devemos andar por fé e não por vista, Paulo está falando de uma fé diferenciada. Paulo está falando de uma fé que tem o poder de nos movimentar. Então, se você aqui, aí que está me assistindo, se talvez pode ter até fé, talvez você até é uma pessoa de fé, mas talvez a tua fé ainda está paralisada, talvez a tua fé ainda está estacionada, talvez a tua fé ainda está parada. Mas pegue esse vídeo para você e comece a partir de hoje, a partir desse momento, a andar por fé e não pela vista, porque aí você vai conseguir andar na total dependência de Deus. Medita nesse vídeo, amém? Compartilha, dê o seu joinha e deixa o seu like. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém?